Olá, minha gente, espero que todos estejam bem. Nós estamos estudando o curso, fazendo o curso, estudando a disciplina de Gestão e Empreendedorismo Rural. E esse curso está dividido em dois módulos. Um módulo que trata da gestão do empreendimento, outro módulo que trata do empreendedorismo. É claro que esses módulos estão interligados. A gente faz assim por questão didática, para que a gente possa, né, ver melhor o conteúdo em cada área, mas sempre lembrando que estão interligados. Eu quero gravar essas microaulas para reforçar um pouco o que já está postado lá no link da Universidade Federal, né, no sistema da Universidade Federal, que vocês já têm acesso ao material, inclusive com apoio, né, de uma literatura que pode trazer uma melhor compreensão. Então, veja bem, eu quero falar sobre o sistema econômico, dentro do material que a gente tem, e a primeira coisa, de forma mais simples possível, né, para a gente entender o que é o sistema, é um estudo que vem da física e que alcançou, né, praticamente todas as atividades, né, no campo científico, no campo produtivo, né, até mesmo na avaliação de determinadas instituições. Então, a gente passou a ter entendimento de que nós, em tudo que realizamos, funcionamos de forma integrada, né? Ninguém trabalha isoladamente, ninguém realiza algo isoladamente, nenhuma empresa participa do processo isoladamente. Então, o sistema, a teoria do sistema, vem para auxiliar a compreensão de que o nosso universo está integrado e que as nossas atividades, né, em qualquer dimensão que a gente imaginar, de alguma forma também está integrada. Então, é algo muito mais complexo do que a própria atividade que a gente realiza. Então, a maneira mais simples de entender o sistema é um conjunto ordenado de componentes interrelacionados. Então, nós temos, né, no mínimo, aí, dois componentes. Se eles estão interrelacionados, então nós já podemos estudar aquela relação, aquela interrelação, né, ou o resultado daquela interação como, né, um elemento sistemático, onde a gente vai entender que, né, pela teoria do sistema, né, elaborado, a soma das partes é maior do que a soma do que cada um individualmente vai produzir. Tá certo? Então, está aqui um resumo para vocês, né, terem um lembrete. Quando pensar em sistema, é isso. Ela é interdisciplinar, é múltipla e interdisciplinar. Ela tem partes isoladas, mas elas estão interrelacionadas e são interdependentes. E o sistema é mais do que a soma de suas partes. Então, quando a gente olha para o sistema, a gente está vendo que aquilo que foi gerado, ou em energia, ou em atividade, né, produtiva, né, é muito mais do que individualmente cada componente produziu. Então, é um estudo mais complexo que a gente deve prestar atenção. Não seria diferente a gente na questão do sistema econômico. Então, há também uma teoria, uma análise, né, que olha para a economia, que olha para a atividade econômica, né, como um sistema. E quais são os principais componentes do sistema econômico? Então, nós temos aí já definidos, né, de forma bem resumida. Essa também é uma maneira bem simplificada, só para a gente visualizar, né? Quando a gente pensar assim, puxa vida, a atividade da empresa, ela se realiza num sistema econômico. A atividade de cada pessoa se realiza num sistema econômico. E como é que eu posso representar esse sistema econômico? Então, eu tenho aí 4 elementos, não está claro o quarto elemento aí, mas ele está implícito nas políticas públicas. Então, nós temos as famílias, né, de forma bem simplificada seria isso. Nós temos as famílias representadas pelas pessoas, né, que vão ter necessidades, que vão procurar suprir essas necessidades de alguma maneira, que querem trabalhar e que vão procurar o trabalho, que querem produzir, vão encontrar formas de colocar os seus recursos no processo produtivo. Nós temos empresas que são organizações, né, que vão operacionalizar de forma formal, né, todo o conjunto da atividade produtiva. E nós temos o mercado, que é o elemento que vai promover, vamos dizer assim, o diálogo, a interação, né, a mediação, né, do que as pessoas e do que as empresas estão vendo como seus interesses ou como suas necessidades. Mas não podemos esquecer que o mercado não opera livremente, sozinho, né? No mínimo, a supervisão do Estado está ali, dos governos, né, que operam, né, representando o Estado. Então, nós temos aí 4 elementos: o mercado, né, as famílias, as empresas e
o Estado ou os governos que, de alguma maneira, interferem, né, no funcionamento desse sistema econômico. Então, ninguém pode imaginar hoje, né, como algumas pessoas até defendem, que o mercado sozinho vai regulamentar a atividade produtiva, vai regulamentar as trocas, né, de forma equilibrada. Então, em todo o mundo, em todas as nações, né, ainda que tenhamos em mente a clareza de que o sistema econômico dominante é o sistema capitalista, mesmo assim o Estado tem um papel importante também no seu funcionamento. Então, o Estado tem leis, né, o Estado tem normas, ou produz leis, produz normas, ou executa normas, né, que terminam interferindo nas decisões, tanto das pessoas quanto das empresas. Então, e no próprio funcionamento do mercado. Então, essa é uma questão primeira, né, para vocês entenderem. Por que isso é importante? Porque quando eu falo gestão de uma empresa, eu não posso pensar que a gestão se dá, né, numa organização que é isolada de outras organizações e que não sofre a influência de políticas públicas e de decisões de pessoas que ora são consumidores, ora são os colaboradores da empresa. Tá certo? Então, eu preciso entender que a empresa interage com as pessoas, como consumidores, como colaboradores, né? Mas interage também com o Estado, através de suas políticas públicas, e interage com outras empresas que operam no mercado. Dada essa questão, essa compreensão básica, há muitas outras coisas importantes que a gente precisa entender no funcionamento do sistema econômico e no gerenciamento da empresa. Por exemplo, nós temos um conjunto de empresas e nós temos uma classificação dessas empresas. Então, nós temos empresas grandes, nós temos empresas médias, nós temos micro e pequenas empresas, e hoje nós temos um volume até grande de empresas individuais. Então, quando você olha para o sistema e vê o componente empresas, você não vê um conjunto equilibrado, né? Você vê uma diversidade de empresas e a classificação mostra uma condição bem diferenciada. Então, uma coisa é ser micro e pequeno empresário, ou ser uma micro e pequena empresa. E outra coisa é operar como grande empresa no mercado. Da mesma forma, as famílias. A gente olha de forma simples de, bom, são as famílias que vão ser os colaboradores da empresa, através de empregos que são gerados, e as famílias também vão ser os consumidores dos produtos que vão ser gerados. Mas, olhando assim, não dá para ver que também esse conjunto, ou esse componente família, ele sofre uma classificação, e, por exemplo, se a gente olhar do poder aquisitivo, do ponto de vista do poder aquisitivo, do ponto de vista da renda, então nós temos também uma desigualdade muito grande, uma diferença muito grande. Então, nós temos muitas pessoas que ganham um salário mínimo, nós temos, né, uma classe média que ganha um pouco melhor, e nós temos ainda uma classe que vai ter um poder de consumo muito maior. Então, quando a gente vai pensar no gerenciamento da empresa, a primeira coisa a fazer é modular um pouco, entender um pouco qual é, né, ou de que forma o sistema econômico está ali funcionando em torno daquela atividade que a gente está procurando exercer. No nosso caso aqui, a aquicultura, né? Então, se eu estou numa determinada região, né, quais são as empresas que estão operando, né, no sistema produtivo, no sistema de serviço, na comercialização, né? Então, eu preciso ter uma noção, né, de como essas empresas estão organizadas, né, do volume de compras que elas são capazes de realizar, na receita que é gerada no município ou no estado, né, por conta dessa atividade. Mesma coisa, eu faço a análise do consumidor, né, que vai adquirir esse produto, que já está adquirindo esse produto no município, e que também eu vou tentar alcançá-lo, né, de alguma maneira, para que o meu negócio possa se sustentar ao longo do tempo. Então, ao contrário de um tempo aí, que é muito antigo esse tempo, nem tudo que você produz você vai vender no mercado, você vai comercializar e você vai ter resultado. Então, a empresa precisa conhecer antes os componentes desse sistema. Quais são as políticas públicas que estão voltadas para atender o melhor funcionamento dessa empresa? Quais são as políticas de exportação? Né? Quais são os produtos que têm taxa menor, taxa maior? Então, esse é um ambiente que a gente precisa conhecer quando vai tratar da gestão de uma empresa. Não é como muita gente pensa, simplesmente vou abrir uma empresa, tenho uma experiência técnica e vou colocar essa experiência na empresa e vai dar tudo certo. Não.
quando você chegar lá, você vai ver que tem um ambiente, quando você começar essa atividade, você vai ver que tem um ambiente que nem sempre coopera a favor daquela decisão que você tomou. Então, essa microaula é para dar um toque aí nesse capítulo, né, que já foi apresentado aí para vocês através de alguns materiais, e para vocês entenderem a importância disso, tá certo? Estudar isso, analisar isso, compreender o funcionamento, para não criar expectativas, né, que depois não vão se realizar no negócio. Só basta lembrar, nunca, né, não é uma notícia boa, mas a cada 5 anos, a cada 3 anos, é a estatística que o Sebrae produz, e não é só uma estatística do Sebrae, é também uma estatística da União Europeia, é uma estatística de outros países desenvolvidos, né, que a cada 3 anos, 50% dos negócios que são abertos, eles fecham suas portas, e são vários os motivos por que isso acontece. E um deles é a capacidade de gerenciamento. Outro deles seria o capital, né, de giro, que não tendo disponibilidade suficiente, termina inviabilizando a sustentação da empresa ao longo do tempo. Então, essa é uma questão importante, né? Esse era o meu objetivo principal, provocar essa reflexão quando eu introduzo esse capítulo Sistema Econômico. Não é para você pensar em dominar os conceitos, ainda que seria muito bom que você lesse mais, estudasse mais e ficasse apto em compreender melhor esse funcionamento. Mas é para você despertar e ter um senso crítico sobre essas questões, tá certo? Que empresas estão operando, qual é o modelo de concorrência, tudo isso a gente vai ver aqui um pouco, né, na disciplina, né, quando a gente falar de mercado. Mas aqui já é um pontapé inicial para a gente mostrar que é importante que você entenda. Abraço para todos e, né, daqui a pouco a gente volta, né, eu vou postar outro conteúdo, outra microaula, dando continuidade a esse assunto da gente.